E eu gostaria de compartilhar com os irmãos e as irmãs, no livro de Gênesis, o capítulo 21 e o verso de número 14. É uma palavra que o Senhor tem falado no meu coração e há alguns dias eu venho refletindo, meditando, e de repente sai algo assim que o Senhor nos ensina, né? Então vamos lá, Gênesis 21. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água. Entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: O que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Se formos analisar esse texto e esse contexto, diante de os capítulos anteriores, nós vemos que Agar e Ismael têm uma história muito conhecida por todos nós, né? É uma história de uma serva que obedece à sua senhora, que é Sara, para gerar o filho da promessa, em que Sara havia entendido que dos meios, pela ótica humana, ela também não conseguiria gerar. Então, nós, às vezes, temos esse defeito de querer gerar aquilo que Deus um dia nos prometeu, mas da nossa forma. E não deixar Deus agir conforme Ele nos diz, ou Ele fala conosco. Ele usa profeta, ele usa palavra, ele usa várias situações para nos dizer algo. E Sara, nesse contexto, de um contexto e uma lógica humana, como a sua idade já estava muito avançada, ela pensava, eu já não consigo mais gerar. Então, neste ponto, ela tentou fazer com que a promessa se cumprisse na vida de Abraão. Então, ela diz, Abraão, você vai se deitar com sua serva Agar, e nós vamos ali concretizar a promessa que Deus fez para nós. E aí, naquele momento, Agar se deita com Abraão e gera Ismael. Nós podemos ver que Ismael, conforme a história nos conta, com 13 anos ele foi circuncidado, né? E naquele momento, naquele auge ali de 13 anos de idade, adolescentes, meninos, um começa a caçoar do outro, brigar com o outro, querer disputar um lugar com o outro. E eu vejo que, diante disso, Isaac já estava ali sendo, vamos falar assim, gerando nele um bullying, que a palavra de hoje, né? Por quê? Porque quando acontece algo, Ismael já com 13 anos, só que Sara pensava que não podia gerar, mas a promessa se cumpriu na vida dela e de Abraão. Sara gerou. E quando ela gera Isaac. E nós entendemos, eu pelo menos, conjecturo que eu, Sabrina, entendo, que Sara, tentando fazer essa ligação entre a promessa e a parte de Deus, ela gera uma certa pressa. E o fruto da pressa em que foi gerado se chama Ismael. Nesse momento, nós vemos que Sara vai pelo deserto, a história, né,
se podemos entender. E ela se afasta dele porque Ismael já não tem mais o que beber. Mas Ismael, na idade de 13 anos, até a idade de 13 anos, ele conviveu através disso. Então, Ismael, vendo seu pai Abraão clamar a Deus, ele clama ao mesmo Deus do seu pai enquanto ele está ali naquele deserto. E quando ele está ali naquele deserto, naquela tribulação, Agar já está desesperada por não ter água, né? A palavra do Senhor fala para nós que um anjo de Deus conta para ela e fala: por que você está desesperada? Por quê? Por que eu e você nos desesperamos? Se às vezes tentamos apressar as promessas, vemos que não vai dar certo, às vezes metemos os pés pelas mãos. Ei, mas eu tenho uma palavra para você nessa noite, irmãos. E é uma palavra tão forte que falou comigo assim, ó, que quando nós estamos no deserto, quando nós já não temos mais força, quando nós estamos no nosso limite, aí Deus libera o maná. Aí quando nós não temos mais, nós não conseguimos mais, Deus cumpre a promessa. Porque Ele é fiel para cumprir. Porque a palavra fala para mim e para você que Deus abriu uma fonte no meio do deserto para que Ismael bebesse água. Olha que palavra poderosa. Como pela ótica humana era impossível gerar, Sara pensou, eu vou dar um jeitinho. Mas não há um jeitinho quando Deus promete algo, porque é uma promessa. Nesse período de tempo, demorou-se 25 anos. Alguns estudiosos falam que demorou um pouquinho mais, outros falam que demorou um pouquinho menos para que essa promessa se cumprisse. Ei, mas eu e você não vamos desistir. Nós não entramos nessa live hoje à noite para que nós desistíssemos dos nossos sonhos. Nós entramos aqui para que nós entendamos que há uma promessa sobre as nossas vidas e que a promessa não tem um prazo de validade, porque aquele que nos prometeu é fiel para cumprir. Aleluia! E nós devemos esperar com paciência no Senhor. Porque Deus tem algo. Deus tem algo para mim e para você. Nós não devemos nos preocupar com as nossas deficiências, nem com o nosso sentimento de rejeição, porque às vezes alguém nos rejeita. Nós não devemos nos preocupar com os abusos emocionais que às vezes nós sentimos e sabemos que estamos sofrendo. Não devemos nos preocupar com as nossas referências familiares, porque às vezes Deus nos coloca num lar, numa família, em que nós somos levantados como coluna. E somos sim, porque entendemos que não há descontrole na nossa casa que não seja sanado por aquele que um dia nos prometeu. Aleluia. Glória a Deus por isso. Nós devemos entender que Deus tem algo conosco, porque também não há ansiedade, não há depressão, não há síndrome do pânico que venha assolar ou acabar com a promessa que Ele nos fez. Não há nada, nada, nem para mim, nem para você, que possa acabar com a promessa que Ele um dia fez sobre as nossas vidas. Porque existe um propósito no deserto que eu e você estamos passando. Deus permitiu Ismael sair do poço, sair do odre, que era só um golinho de água que ele tinha, para um poço, porque ele abriu uma fonte. Olha que palavra poderosa, irmãos. Nessa noite, você imagina? Conjectura comigo, imagina na sua cabeça, feche os seus olhos, imagine uma fonte jorrando água sobre a sua cabeça. Uma fonte de água inesgotável, de amor, de alegria, de paz, de regozijo na presença do Senhor. Uma fonte de estrutura emocional, uma fonte que sana todos os seus pensamentos ruins, todo o seu terror, todo o seu temor, tudo aquilo que tem te deixado triste. Por quê?
Porque não importa o que alguém um dia desacreditou de você. Essa palavra, quando ela veio ao meu coração, eu disse, Senhor, por quê? Por que Ismael? Eu sempre pensava, irmão Damião, que Ismael era o mais fraco da história. Porque Deus permitiu, nós sabemos que Deus permitiu Ismael nascer, porque ele é o fruto de atitudes que nós temos. E quantas vezes nós temos gerado Ismael nas nossas vidas, que é o fruto da nossa pressa. E eu olhava para a situação e olhava para essa parte de Ismael e eu pensava, gente, como que é linda a história de Ismael. Porque Jesus permitiu ele nascer. Jesus permitiu ele crescer. Jesus permitiu ele ir para o deserto. Mas Jesus abriu uma fonte. E Jesus tem uma promessa também sobre a vida dele. E eu analisava Ismael, no meu modo simples de pensar, como alguém fraco. Assim como alguém deve olhar para mim e para você e deve pensar como ele é fraco. Não deve dar choque nem de pilha. Alguém já ouviu essa expressão? Porque eu já ouvi várias vezes. Mas a palavra do Senhor fala para nós que quando ninguém mais acredita em você, olha o que Deus faz. Deus diz para Agar, levante a sua voz. Ei, tem gente falando coisas sobre você e sobre mim, que o céu e Deus não autorizou essa pessoa a falar. E eu estou te dizendo isso debaixo da autoridade em que Deus me confiou estar aqui na presença do nosso Pai, nesta noite, para te dizer isso. Tem pessoas dizendo algo ao seu respeito que o céu não autorizou ele a dizer. Mas a promessa que existe sobre a sua vida, nesta noite, existe uma aliança sendo refeita. Se você crê, levante a sua mão e dê glória a Deus. Aleluia, porque louvado é o nome do Senhor Jesus. Porque é diante da nossa dificuldade. Mas essas promessas, eu imagino que Ismael também olha para trás e pensa, eu também sou filho de Abraão. Eu vivi com meu pai, eu conheço Deus, eu tenho uma descendência poderosa. E ele, naquele momento, em que ele se vê naquela situação difícil, ele clama. Ele clama ao Deus do pai dele. E ele diz, né? Então, o que será que Deus diz ao nosso respeito? Deus não falou que ele ia morrer, porque não é para a morte, irmão. Às vezes, o que nós passamos não é para a nossa morte. Nós passamos para que haja um arrependimento, um crescimento, porque entendemos que virá a vitória e cremos na nossa promessa. Porque o homem pode até fazer planos, mas a última palavra, ela vem do céu. Ela vem daquele que pode todas as coisas. Ismael lembrou que Deus deu 2 filhos para o seu pai na velhice. Porque ele lembrou do que Deus fez ontem. E a fé é capaz de nos livrar de qualquer situação, irmãos. Qualquer situação. Deus falou, eu vou fazer o mundo olhar para Ismael. Será que eu e você estamos assim, entendendo que Ismael também foi escolhido? Apesar dele não ter sido a promessa que Deus tinha sobre Abraão, que Sara atropelou o processo e tentou dar um jeitinho, porque muita gente só vê Isaac, mas Deus também via Ismael. E eu comecei a me perguntar, irmãos, por que Deus via Ismael? E eu tenho uma prima que ela mora longe, e ela chegou na minha casa, ela mora na Bélgica, e ela trouxe o filhinho dela para a gente conhecer. E quando Deus me deu essa palavra, foi exatamente sobre isso. A criança se chamava Ismael. E naquele momento eu não entendia. Eu falava tanto nome para ela colocar. Uma serva de Deus, e ela colocou Ismael. E o Senhor me disse, e por que você acha que eu só tenho bênção para Isaac? E essa noite eu venho te dizer que às vezes nós nos sentimos rejeitados. A Bíblia conta uma história, fala de Agar, uma serva egípcia que se deitou com Abraão para que se cumprisse uma promessa, mas que realmente ele não era o filho da promessa. Mas Deus permitiu Isaac nascer. E às vezes, por mais rejeitados que eu e você
pensamos que Ismael fosse. Olha o que a palavra fala para nós. Deus ouviu o choro do menino. E o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que lhe aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Porque se nesse momento Deus quisesse, Deus teria permitido Ismael morrer no deserto. Mas não. Deus abriu uma fonte no deserto para Ismael. Assim como ele está abrindo uma fonte nessa noite para mim e para você. Porque nós cremos que nós entendemos que quando ele abre uma fonte, nós não precisamos de uma fonte inteira. Às vezes nós precisamos de um simples copo d'água. Mas o nosso Pai, ele é tão bondoso, tão misericordioso, e ele vai fazer muito mais do que aquilo que nós temos pedido, muito mais do que nós precisamos, e ele abre uma fonte. Ele abre uma fonte. Ele abre uma fonte onde não há lugar. Ele abre uma fonte num deserto onde não há água. Ele abre uma fonte, ele tira a água da rocha. Sim, porque ele faz para mim e para você. Olha a visão. O que Deus vai fazer e vai trazer em sua vida, muita gente vai usar. Foi isso que o Espírito falou para mim. Falou, Sabrina, quando Deus começa a fazer, ele não só faz em você, mas ele vai fazer através de você. Quando Deus abre a fonte, ele não quer dar apenas um copo d'água para Ismael. Ele quer derramar água sobre a vida de Ismael, para que outras pessoas também sejam beneficiadas com isso. Entende, irmãos, o que eu estou falando? Porque às vezes você fala assim, eu não tenho nada. Eu não tenho nada para oferecer. Mas Deus falou para ele, você vai comer da gordura da terra. Se você caminhar um pouco mais sobre esse texto, você vai encontrar. Irmão, se a gente for analisar hoje, o que é a gordura da terra que aquele povo come? É o petróleo. Porque todos tiveram que olhar para a linhagem de Ismael, que a descendência dele hoje são os árabes, que eles produzem 64% do petróleo mundial. Porque todos terão que olhar para você, vou repetir, todos terão que olhar para você e reconhecer que não é o fim, porque Deus tem uma fonte. Aleluia. Glória a Deus. Oséias, no capítulo 6, no verso de número 1, ele fala para nós assim: vinde e tornemos o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Oh, glória a Deus, aleluia. Olha essa palavra, vinde e tornemos ao Senhor, porque o Senhor, ele nos espera. Ele quer somente que nós estejamos no centro da vontade dele, para que ele venha cumprir em nós tudo aquilo que ele um dia nos chamou, nos escolheu, nos levantou sobre a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja, os nossos amigos, para que nós sejamos. Eu, Sabrina, eu preciso ser Sabrina, dentro da igreja, fora da igreja, no meu local de trabalho, na minha cabeleireira, na menina que faz a minha unha, onde eu vou comprar um pão de queijo, na fila do banco. Eu preciso ser Sabrina. Entende o que Deus fala? Não é sobre essas coisas, porque ele despedaça, mas ele também sara. Ele fere, mas ele ata a ferida. Ele sara a nossa mente. Eu tenho uma visão em que o Senhor sempre me ensina a orar, dizendo assim, Senhor, blinda minha mente, blinda meus ouvidos, blinda meus olhos. Traga em mim, projete em mim uma mente cristocêntrica, uma mente em que eu vou acreditar naquilo que Cristo diz, e independente de placa de igreja, irmão, porque eu sei que aqui tem pessoas que nem são evangélicos, estão nos ouvindo, mas independente disso, que eu entenda e que eu creia na promessa que Deus fez sobre a minha vida, sobre a minha família, e o propósito que eu tenho carregado. Porque isso é forte. Irmãos, há uns dias atrás, eu estava aqui na minha casa e eu passei muito mal mesmo. E eu não dormi nada de noite. E eu levantei, quando eu me assentei à mesa, eu consegui fazer um café já por volta de umas 8 horas da manhã. E eu me sentei e falei com Jesus assim. Falei, Pai,
Hoje eu não sou ninguém. Falei, pai, eu não consigo nada hoje. A não ser pela tua graça, eu tô de pé. E fui falando, falei, Jesus, eu não dormi essa noite. Meu coração tá atribulado, eu tô com a mente cansada, eu tô aflita. E fui, sabe? Fui abrindo meu coração ali, eu abri meu livro, eu estava fazendo um devocional, eu estava lendo a palavra, eu fui conversando com Jesus, e eu não conseguia nem tomar aquele café. E aí, de repente, meu telefone tocou. E eu sei que muitos aqui conhecem a missionária Rosilene, ela é uma amiga muito pessoal minha, e ela é uma amiga que Deus me deu. Se ela estiver aqui, ela sabe do que eu estou falando. E de repente, meu telefone tocou, e quando esse telefone tocou, ela disse assim, amiga, eu preciso de você. Eu parei assim, eu fiquei em choque. Eu falei, uai, fala se eu puder te servir. Mas sabe quando você fala para a pessoa assim, se eu puder te servir, mas querendo dizer para ela assim, hoje eu não consigo nada? Era eu. E ela disse assim, nós precisamos ir a Goiânia. Existe uma pessoa que está na UTI e ela precisa, nós precisamos falar de Jesus para ela. Porque a família dela está assim, assim, e foi falando. E eu, naquela situação, eu só consegui responder para ela assim: eu vou ver com meu esposo, irmã. E aí eu volto a te falar. E quando eu desliguei aquele telefone, eu pensei assim: falei, eu vou ligar para meu esposo. E ele viu o que eu passei, automaticamente ele vai falar para mim: não, você não vai. Você vai ficar em casa, você vai descansar. Porque você passou uma noite mal. E você passou mal, muito mal. E eu fui para o hospital, eu cheguei a tomar soro. E eu amanheci no hospital. Então, eu acreditava nessas palavras. Só que quando eu liguei para o meu esposo, eu falei assim, amor, a missionária Rosilene me ligou e ela pediu que eu visitasse, fosse com ela a Goiânia. E eu moro em Anicuns, e de Anicuns a Goiânia, irmãos, para quem não sabe, é na faixa de 80, 90 quilômetros. E é uma estrada, assim, pesada, né? E aí eu peguei e falei para ele assim, falei, e ela me pediu que a gente fosse lá, porque tem uma pessoa internada na UTI. Contei a história para ele. Na hora, irmãos, ele falou assim, você tem que ir. Irmãos, quando ele falou isso, eu cheguei a gelar. E é algo tão forte, porque fomos eu, a missionária Rosilene e a irmã Tereza, uma irmã aqui da nossa cidade. E ela, até no caminho, eu liguei para ela e falei, eu vou, vem que eu vou. E eu tomei um banho assim rápido e falei, Jesus, o Senhor é comigo, porque hoje eu não sou nada. E é como eu falei, eu não sou ninguém. E no meio do caminho eu pensava, o que eu estou fazendo ali? O que eu vou fazer naquele lugar? A irmã Tereza, antes de eu perguntar, ela me respondeu. Porque eu estava perguntando no meu pensamento. Ela falou assim, Sabrina, sabe aquela carteirinha que você tem? De membro, que você fez um curso de capelania? Nós vamos precisar daquela carteirinha sua para entrar lá na UTI. Porque eu não sei como que nós vamos entrar. Eu mais que depressa pensei assim, falei, Jesus, eu nunca usei essa carteirinha, eu não sei nem como que funciona. Eu falei, uai, mas o senhor tá mandando eu ir lá em Goiânia, não é possível. Irmãos, nós chegamos ali, dentro daquele hospital, fomos no Araújo Jorge, é um hospital só de câncer, de pessoas, né, que estão em tratamento de câncer aqui em Goiânia, na nossa capital. Quando nós chegamos ali, nós pedimos para entrar, a moça chegou a rir da nossa cara. Ela falou, nós não permitimos aqui a entrada de visitas religiosas mais. Porque desde o Covid a gente não mais permite. E outra coisa, a mãe dessa menina veio aqui hoje de manhã para poder entrar na UTI, a médica não deixou, ela está em estado terminal. Eu falei, moça, nós precisamos falar de Jesus para ela. E aí fiquei ali conversando com aquela moça, e ela com a cara ruim, e eu pelejando, tentando, infindavelmente. Chegamos ali, era umas 10h30 da manhã, ficamos ali até 3 horas da tarde. Não tínhamos um copo d'água para beber, não tinha comida, não tinha nada. Estamos ali, orando, pedindo a Deus. Quando eu estava sentada na cadeira, eu vi um senhor saindo numa maca, e o Espírito me falou assim, ó, Sabrina, ora por aquela pessoa. Eu me levantei, eu estava com óleo na mão, e eu falei para ele assim, eu vi que ele estava cheio de esparadrapo pela garganta, pela barriga, e aí eu falei para ele assim, eu posso orar com o Senhor? Ele não conseguia me responder, irmãos. Aí o filho dele, que estava do lado da maca, falou assim, ele não pode conversar. Ele fez uma cirurgia na garganta, ele está com câncer. E aí naquele momento eu falei, eu peguei nos pés daquele senhor, e eu orei. E o Pai fez algo sobrenatural sobre aquela vida. Naquele momento eu entendi que realmente eu não era nada.
Mas o Senhor usa a gente como instrumento. O Senhor é que nos leva. O Senhor é que nos capacita. É o Senhor é que nos entrega. É o Senhor é que nos dá estratégia. E eu orei com aquele senhor, eu segurava no pé dele. O filho dele pegou um telefone e ficava filmando a minha oração. E quando eu terminei de orar, o motorista da ambulância disse assim: foi Deus que enviou o senhor aqui. Foi Deus. Eu falei, por quê? Ele falou assim, a esposa dele, a família dele, todo mundo é crente. Todo mundo já orou para ele. Ele nunca aceitou Jesus. E aqui agora, no leito de um hospital, aqui dentro desse hospital, o Senhor incomoda a senhora para vir orar com ele. E a senhora faz o apelo e ele aceita Jesus. E o filho dele falou assim, dona, eu gravei para mostrar para minha mãe, porque se eu contar, ela não vai acreditar. Irmãos, aquilo ali para mim encheu meu coração de alegria. Encheu. Eu transbordei de felicidade. E eu disse para Jesus assim, eu falei, Senhor, se eu vim aqui apenas por causa desse Senhor, eu já posso ir embora para minha casa. Porque eu já fiz o que o Senhor precisava que eu fizesse. E ali a missionária Rosilene foi falar de Deus para outras pessoas, a irmã Tereza, e nós ficamos ali naquele saguão daquele hospital. Irmãos, foi algo tão sobrenatural, e Deus faz conforme a vontade dele, que nós pelejamos para entrar e não conseguíamos. A irmã Tereza foi atrás de um assistente social e ela deixou a gente entrar. A filha da mulher e a mãe da menina, a irmã da moça e a mãe da menina falava para nós assim, ó, desiste, vocês podem ir embora, esse povo do hospital não vai deixar vocês entrar. Eu mandei um áudio para ela e falei, irmã, nós cremos num Deus vivo. O Senhor nos trouxe aqui para que o nome dele fosse glorificado sobre este lugar. Nós iremos ficar até o fim, porque se ele nos trouxe aqui, ele tem um projeto. E nós entramos dentro daquela UTI. A irmã Tereza falou de Jesus para aquela moça. Ela já estava toda entubada. Ela já estava sedada. Realmente, o Senhor já estava num tempo ali de tratamento para recolher aquela alma. Nós falamos de Jesus para ela. Ficamos ali na intercessão enquanto a irmã Tereza orava por ela. E o Senhor fez maravilhas sobre aquele lugar. Quando eu entrei no carro para vir embora, era 5:30 da tarde. Meu estômago estava lá na nuca. Você entende que eu não tinha dado conta de tomar o café da manhã? Porque o Senhor, ele tem uma maneira de nos tratar. Mas a nossa alma estava transbordando de algo tão tremendo que nós não conseguíamos nem beber água, nem jantar, nem almoçar ou lanchar, porque nós já não sabíamos nem o que nós ia fazer mais. Então, irmãos, eu estou compartilhando isso com vocês, porque Deus, quando Deus nos chama, Ele nos chama para algo extraordinário. Ele não nos chama apenas para um copo d'água. Ele nos chama para transbordar na vida de alguém. Ele nos chama para ser fonte sobre a vida de alguém. Ele nos chama para que eu e você entendemos que existem situações em que ele não vai trazer profeta de fora, em que ele não vai usar profeta que às vezes vem, que tem nome, renome. Não, ele vai usar eu e você, que pagamos um preço em oração, que estamos aqui na vigília, ou que estamos em casa, ou que entendemos que situações em nossas voltas vão ser modificadas pelo nosso agir, pelo nosso testemunho. Entende, irmãos? É sobre isso. Não é sobre quem somos mais. É sobre quem deixamos de ser para que Ele estabeleça em nós o que Ele quer. É a palavra. E eu e você entendemos que isso não é o fim. E revigorados diante dessa fonte que o Senhor tem para nós, porque somos às vezes quebrados, feridos, magoados, muitas vezes injustiçados, desvalorizados, nos sentimos humilhados e desprezados. Mas eu tenho algo para te dizer nessa noite. Todos esses sentimentos nessa noite vão ser descartados,
porque o Senhor tem aberto uma fonte para mim e para você. Aleluia. Nós somos improváveis, mas somos escolhidos. Somos incapazes, mas somos vencedores em Cristo Jesus. E nós cremos, porque não é tempo de recuar, é um tempo de nos posicionarmos e enchermos dessa fonte que Deus quer liberar sobre as nossas vidas, para que depois possamos transbordar na vida de alguém. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Eu vejo nessa palavra, e quando eu fui estudar um pouquinho mais sobre Ismael, que realmente, quando Deus fala que ele vai comer da gordura da terra, irmãos, isso é poderoso. Sabe? Às vezes nós não conseguimos enxergar nem quem nós somos diante de Cristo, nem quem eu sou. Às vezes eu olho para mim mesmo e falo, como eu falei, eu não sou nada. Hoje eu não posso nada. E Jesus me permite ir no lugar daquele onde várias pessoas poderiam ir, pastores, pastoras, bispo, padres, missionárias. Mas não, o Senhor queria que eu, missionária Rosilene, missionária Tereza, estivéssemos naquele lugar. Porque aquela obra seria comigo, com elas, em particular. Então, o Senhor, ele está tratando comigo e com você, nesta noite, em particular. Sabe, irmão? Lembra daquela promessa que Jesus te fez? Que você engavetou ela, que você esqueceu dela? Ou que você achou que aos planos, à ótica humana, era impossível dela acontecer? E que às vezes você não se sente tão abençoada assim, e que você achou que você seria descartado? O Senhor te chama a fazer uma nova aliança nesta noite. O Senhor quer uma nova aliança comigo e com você nessa noite. Porque o dono da promessa, ele está na casa. Não interessa o tempo que vai demorar. Não interessa quanto tempo eu vou esperar. O que interessa é que eu não vou desistir. E eu não vou esquecer da promessa que ele me fez. Aleluia. E ele te convida nessa noite. E ele diz para mim e para você, eu tenho uma fonte. Eu tenho uma fonte, mas eu quero restabelecer uma aliança, porque através dessa aliança a fonte vai jorrar. E eu creio que existem várias promessas sobre a sua vida, sobre a minha vida, que ainda precisam ser cumpridas. Mas eu e você precisamos crer. Nós precisamos crer. Não fazer como Sara, apressar a promessa, mas esperar que no tempo de Deus ela virá. E ela virá de uma forma tão intensa e tão sobrenatural que eu e você vamos entender que quando nós não entendemos, nós não temos o alcance. Quando nós... Desculpa. Quando nós desistimos, porque entendemos que nós não somos capazes, o Senhor, ele abre uma fonte inesgotável para mim e para você. Basta que eu e você nos posicionemos, que tenhamos uma vida de oração, uma vida de santidade. Eu não estou dizendo que eu sou santa e que às vezes as coisas acontecem comigo por isso. Não, é porque eu sou pecadora, mas eu tenho vivido algo extraordinário de Deus, porque Ele tem me ensinado, Ele tem me buscado, Ele tem me resgatado todos os dias e eu tenho me posicionado. Sabe outra coisa que o Senhor me disse? E que para nós mulheres é muito difícil. Quem me conheceu na live, que eu acredito que já deve ter 1 ano e meio, mais ou menos, que o irmão Glauber me convida, o irmão Damião também. Eu me lembro ainda há pouco da cirurgia que o irmão Damião fez, e nós orávamos pela vida dele aqui. Vocês ainda me lembram que eu tinha o cabelo bem loiro mesmo, um loiro, bem loiro. E aí, para nós mulheres, às vezes, para homens, às vezes isso não quer dizer nada. Mas sabe o que eu quero te dizer sobre posicionar? O que tem a ver com o meu cabelo? O que tem a ver com a minha unha? Irmãos, às vezes para mim e para você é tão diferente, porque o que Deus vai cobrar de mim, Ele não vai cobrar de você.
Mas o que ele tem para mim, às vezes, também não é o que ele tem para você. Mas eu quero que você entenda que quando o Senhor tem uma promessa e ele te requer algo, você precisa estar na obediência. Não adianta eu ter uma vida de oração, não adianta eu ter uma comunhão, tanto aqui como aqui. Não adianta eu honrar, eu tentar, eu vou dar murro em ponta de faca, sabe? Se eu não tenho obediência ao Pai. Ah, irmã, por que você está me dizendo isso? Irmãos, eu não sei porque eu estou contando isso, mas eu quero te dizer que eu tinha um cabelo muito loiro, e há 1 ano e meio atrás, o Senhor falou comigo através de uma pessoa que não sabia que eu estava num propósito de oração. E o Senhor disse, a partir de hoje, eu não quero mais o cabelo pintado. Eu não quero mais a unha pintada. Sabe? Isso para uma mulher, isso é muito difícil, irmão. É sobre vaidade, é sobre ego, é sobre... Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Você está disposto a deixar tudo aquilo que te atrapalha a servir a Cristo para viver para Cristo? Ou você ainda vai continuar alimentando o seu ego, a sua vaidade e deixar as promessas do Senhor se escorrer e demorar para acontecer na sua vida porque você não está na obediência que Ele tem te requerido? Entende o que eu estou querendo te dizer nessa noite? Aleluia. E é com muito temor que eu venho te dizer isso, porque quando eu entendi isso, começaram a acontecer coisas, eu tinha alergias, e eu começava a descascar a cabeça, e eu dava uma alergia nas mãos, e aqui ó, virava bolhas, e aí foram dando eczemas na minha pele, eu ia em médicos, e eu fazia vários exames, e os médicos não sabiam o que que era, um passava pomada e coisas, e abria erupções na minha pele, eu não conseguia usar a minha aliança. Mas um dia eu fiz uma oração. Eu disse, Pai, tudo aquilo que tem me afastado de Ti, que o Senhor me revele, que o Senhor me mostre. E a partir de hoje, Jesus, seja lá o que for, eu quero estar no centro da Tua vontade. Eu quero ter oração, eu quero ter uma vida de santidade, eu quero ter comunhão, eu quero crescer na Tua palavra, mas eu quero principalmente estar em obediência àquilo que o Senhor quer para mim. Irmãos, a partir desse dia, eu nunca mais pintei o cabelo. A partir desse dia, eu nunca mais pintei a minha unha. E isso, às vezes, o Senhor está requerendo de mim. E eu não sei por que eu estou dando esse testemunho aqui, mas eu acredito que o Senhor está falando ao seu coração sobre algo que você precisa deixar para trás. Algo que você precisa deixar para que a sua vida em Cristo cresça. Porque isso está te atrapalhando no reino espiritual. Aleluia. E eu quero encerrar essa palavra pedindo a você que coloque a mão no seu coração nessa noite. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos, colocar a mão no seu coração e falar com o seu pai nessa noite. Porque nós estamos aqui como os filhos queridos, amados, mas às vezes nós estamos descontrolados, nós estamos ansiosos, estamos depressivos, estamos com medo, estamos com problemas familiares, estamos com problemas, tantos problemas que nós nem sabemos, tanta preocupação que tem afligido a nossa alma, que nós não conseguimos nem orar. Quem já sentiu isso? Às vezes eu me sinto assim, eu não consigo orar nem por mim mesma. E uma irmã me liga e pede, Sabrina, ora para mim. Então eu quero te convidar nessa noite a entregar toda a sua preocupação, todo o seu desespero, toda a sua ansiedade, todo problema de saúde, toda crise depressiva, toda angústia, toda síndrome do pânico. Oh, queira manassou e andarabassou que. Ei, chore andarabassou ya. E o Senhor Jesus nessa noite vai te visitar. Eu não sei onde você mora, eu não sei a sua necessidade. Eu não conheço o seu limite, o seu desafio, a sua angústia, a sua tristeza. Mas o nosso Pai conhece. E eu creio que nessa noite Ele está te visitando. Ele está derramando sobre você o bálsamo da alegria, da fé, da prosperidade, do amor, da comunhão. Eu sei que o Senhor Jesus está fazendo um extraordinário nessa noite. Porque eu sei que Ele te visita. Não é sobre quem ministra, é sobre a palavra que é liberada. E eu acredito que o Senhor, nessa noite, está derramando uma fonte
uma fonte de águas vivas sobre a sua cabeça, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua mente, sobre o teu espírito, que nessa noite você receba refrigério na sua alma, que nessa noite você receba tudo aquilo que o seu coração tem pedido no secreto, porque o Senhor tem colhido cada lágrima e Ele tem promessa sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus, aleluia. E eu já quero encerrar agradecendo, pedindo ao Senhor, ao Espírito Santo de Deus, que Ele confirme essa palavra ao seu coração. Quando o irmão leu o Salmo 54, eu falei, obrigada, Deus, porque ontem foi o nosso culto de mulheres na nossa igreja e eu estava na direção do culto e eu li o Salmo de número 54. E ele disse para nós, salva-me, ó Deus, pelo teu nome. Defende-me pelo teu poder. Ouve a minha oração, ó Deus. Escuta as minhas palavras. E nessa noite nós estamos aqui pedindo a Ele que Ele ouve a nossa oração, que Ele escuta nossas palavras, que Ele abra uma fonte no deserto em que nós estamos passando, porque Ele é a fonte de águas vivas sobre as nossas vidas. Amém? Que não haja nenhum mal sobre essa terra, sobre a sua vida. Toda palavra contrária que o inimigo tenha tramado, todo laço que ele tenha tramado para te perseguir, para te humilhar, para te fazer desistir da sua promessa, que nessa noite você entenda que foi lançado fora, que está jogado no mar do esquecimento, porque o nosso Deus abriu uma fonte. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu agradeço e já entrego. Agradeço muito pela oportunidade de estarmos aqui, falando um pouquinho da palavra que o Senhor colocou no meu coração. Que o Espírito Santo complete essa palavra ao seu coração. Amém?